Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Trato. O episódio de hoje é um episódio muito especial com uma pessoa vinda de São Paulo exclusivamente para falar sobre esse assunto aqui com a gente. O episódio de hoje se chama Laços que Transformam, a importância de ter um irmão na vida nossa, na vida da pessoa. O episódio de hoje, nós estamos com a Débora. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, que É, esse podcast seja espalhado por aí, né. É isso mesmo, muito legal. E quem ainda não segue a Trato, aproveita para seguir, @Trato Treinamentos, curtir, comentar, enviar aí para os amigos, em todas as redes sociais. Ô Débora, se apresente, fala pra gente um pouquinho sobre você, por que que você está aqui, o que que você tem a ver aí com a inclusão? Sim. Bom, eu vou me descrever, né, a gente traz esse costume de falar: "Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos abaixo dos ombros, estou com uma camiseta vermelha, escrito todo dia é dia de fazer a diferença", foi uma campanha que depois eu vou contar, e estou vestindo uma calça jeans, é um prazer para mim estar aqui. Eu tenho 37 anos, sou fundadora do Projeto Irmãos, co-realizadora aqui do Sky Art, né, que está em Prudente, foi o motivo da gente ter se conectado também, Pois é. né. Também sou gerente do Instituto Serendipidade, que atua pela inclusão de pessoas com deficiência lá em São Paulo, e tenho uma grande atuação na parte cultural, né, tenho outras frentes da inclusão também, na comunidade judaica, enfim, atuo aí em diversas frentes levando essa sementinha da inclusão, uma rápida apresentação. Como o Cristiano disse nos bastidores, ela tem 32 profissões. É muito, e é tudo muito ligado à parte de inclusão e acessibilidade. Por Sim. que que esse mundo caiu sobre você? Nosso episódio deu um spoiler, né? Laços que transforma É. e como é ter um irmão. Por quê? Conta um pouquinho da sua história. Sim, achei legal você falar que esse mundo caiu, porque é literalmente isso, É. né. Eu brinco que é uma igual o Homem-Aranha, uma bênção e uma maldição, mas no bom sentido, né. Então, quando meu irmão nasceu, o Davi, ele tem 5 anos a menos que eu, tem 32. Foi quando comecei a ter o start, porque eu ouvi da minha prima, né, ela foi dar uma volta comigo lá na Você tinha maternidade. 5 aninhos. É. Então, assim, eu estava curtindo, né, a gravidez, mas eu tive alguns acessos de ciúme, né, isso minha mãe conta, né, da escola, tal. E aí quando ele nasceu, a minha prima me pegou, assim, de canto, foi dar uma volta e ela falou assim: "Ah, você, vai ter que ter muita paciência, né, ter muito carinho com o seu irmão que chegou, porque ele é especial, e você vai precisar estar muito próxima dele, ele vai precisar do seu apoio". E aí na hora a sensação que me veio era: "Ah, claro, mas por que que ele é especial? Eu também sou", Por que que só ele é né. especial? Eu também sou, Não né? é? Tava ali há 5 anos reinando, né, com meu pai, com a minha mãe, como filha única, Princesinha. então, brinco com essa coisa que você falou do mundo caiu, porque a gente sempre se deu super bem, né, e se dá até hoje como família, como relação de irmãos, mas a gente teve eu tive momentos, né, até chegar nesse lugar, e aí foi mais ou menos quando eu tinha uns 18, 19 anos, assim, que eu estava perdendo o meu espaço dentro da minha própria casa, né, porque a gente sabe, quando tem um familiar com deficiência, né, a gente tem alguns desafios e a gente precisa se autorreconhecer. E não é todo mundo que trabalha nessa trajetória interna, né, então eu não estava tendo esse reconhecimento em casa, e meu irmão podia fazer tudo, e ele começou a entrar no meu quarto, mexer nas minhas coisas, usava meus cosméticos, e eu fechava a porta, que eu estava numa fase de estudar, queria ficar no meu canto e meus pais não gostavam disso, então começou a me sufocar, e eu não estava entendendo como lidar com aquela situação. E aí minha mãe teve uma ideia, foi era um domingo de sol à tarde, assim, ela falou: "Por que que você não pega todos os irmãos do grupo que seu irmão frequenta?", porque a minha família sempre articulou muito essa parte social para o Davi participar. Então era o grupo Haverim, né, aí ela falou: "Pega esse", que significa amigos em hebraico da comunidade judaica, que não somos judeus, né, Que e bacana. aí ela falou: "Vê quem mais passa por isso e começa a conversar com essas pessoas". Um grupo de Um apoio grupo de mesmo. apoio, né, de trocas. E aí eu comecei a levantar esses contatos, né, o pessoal do Haverim, uma instituição, me deu essa credibilidade de passar todo o mailing deles, e eu comecei a formar. Então, eu vi que muitas pessoas tinham, além das angústias que eu já tinha,
outras do futuro que eu nem imaginava, né. Então, no meu caso, passava muito por essa questão identitária, a questão da sexualidade, porque ele também estava entrando ali na adolescência e a sexualidade das pessoas com deficiência também é tratada de outra forma, né. Então, esse é um tema que para mim nunca teve tabus, mas no dia a dia a gente tem que entender quais são os papéis, quais são os E a lugares, né. sociedade tem um tabu, por mais que dentro de casa não tenha, né. Totalmente. Então, eu sempre falei com meu irmão sobre sexualidade abertamente, mas chegou num momento que eu precisei falar: "Pai, você como representante masculino, precisa abordar certas temáticas, né, ou, sei lá, falar sobre exemplos, né, mostrar imagens, enfim, para ele entender o que existe nesse sentido. E se eu falar, não tem problema, mas a receptividade é outra, né". Então eu vi que no grupo tinha outras questões em relação ao cuidado quando os pais não estivessem mais aqui, quando os pais morressem, questões legais, né, o que que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, eu criei o grupo para um afago, né, de tudo aquilo que eu precisava colocar para fora, um desabafo, e eu vi que tinha um mundo muito maior. Então foi assim que nasceu e hoje o Projeto Irmãos já virou um instituto, né, Projeto E por Irmãos. isso que é Instituto Projeto Irmãos, porque essa união dos irmãos de pessoas com deficiência. E é isso, exato. O diferencial, né, poucas instituições têm esse olhar específico para os irmãos, né, geralmente é para apoio às pessoas com deficiência que tem crescido, né, ainda bem esse rol, Sim, sim. mas a gente traz esse acolhimento e essa sensação de pertencimento para nós irmãos. E é Achei claro que fantástico. a gente não trabalha individual, não tem como, a gente trabalha em rede, então a Uhum. gente faz encontros presenciais, encontros virtuais entre irmãos, né, com e sem deficiência, com os familiares algumas vezes, porque é super importante ter a rede de familiares envolvido para entender toda essa articulação, e como impacto social, né, assim como a Trato, como vocês fazem, levando esse olhar de transformação e de impacto social para empresas, para instituições, porém com o olhar dos irmãos. Então, eu sou irmã, nesse caso, do Davi, que tem síndrome de Down e autismo, entre outras milhões de características. O que que eu posso levar como gerente da minha equipe, como diretora do instituto, né? O que que eu posso levar de transformação para a gente ir construindo uma sociedade melhor, né? Nossa, eu achei fantástico, fantástico esse olhar. E quando eu te convidei, me veio uma cena muito marcante na minha cabeça. Há 2 anos, um vizinho mudou para próximo à minha casa, e a gente conversando, ele viu que eu tinha um filho com síndrome de Down. E ele falou para mim assim: "Eu tenho uma irmã com síndrome de Down". Nisso, o João tinha 2 aninhos, menos de 2 anos, e eu estava muito naquela divisão entre filhos, que já é normal, quando nasce o segundo, a mãe tem que se dividir entre os 2, né. E aí um com deficiência, e fazendo um monte de terapia, ainda operando do coração, cardiopata, UTI, internação, hospital Sim. fora da cidade, né. A gente sempre tentando levar tudo de maneira lúdica para o mais velho, né. Eu virei para ele e perguntei: "Como foi para você como irmão?". Eu não perguntei sobre a irmã. Como Uhum, ela é, quantos anos, ele me falou: "Eu tenho uma irmã com síndrome de Down". E eu falei: "Como foi para você? Como é para você como uhum. irmão?". Ele olhou nos meus olhos, a voz embargou e eu de lembrar já me É, eu emociono, tô toda arrepiada aqui. e falou: "Foi pesado". E não falou mais nada. E aquilo teve um peso, um impacto tão grande em mim que quando eu vi um pouquinho da sua história e tô sabendo melhor hoje, eu falei: "Gente, como isso é importante, como a gente tem que ter esse equilíbrio, né". E o meu filho, ele tem o privilégio de ser acompanhado por uma profissional, a Tânia Boff, que inclusive o episódio número 3 foi com ela, se eu não me engano, olha aí, Sim. maravilhosa, e ela sempre fala: "Não esqueça do irmão, Uhum. equilibrem os pratos, porque uma hora a conta chega". É. Então, isso tudo que você fala me traz essa conversa da Tânia, da gente ter um olhar, não esquecer o olhar, e eu sempre me pego, porque a gente
ainda mais que a gente está trabalhando agora com a Trato, na área da inclusão, de tudo, eu fico com receio. Será que, igual os seus pais eram bem ativos ali, Uhum. mas não com olhar por irmão, e eu fico, será que eu tô fazendo? Será que eu tô deixando? Porque a gente, os pais, mães, a gente tem esse olhar, às vezes, de esquecer ou de se preocupar. Será que eu tô equilibrando direito? E como é importante isso? Me fala, o Instituto Projeto Irmãos hoje atende onde? A gente tem uma rede, sem localização específica, me fugiu aqui o termo, né, mas a gente tem várias pessoas de São Paulo e de outros estados, né, então a gente faz encontros online justamente por isso, tem algumas pessoas até de fora do Brasil. Nossa, o online facilitou muito, né? Facilitou muito e isso começou assim, né, o modelo de negócio que já foi um processo de negócio 2,5, né, que eu não quis abrir uma ONG propositadamente, assim, estudei vários modelos de negócio, mas esse foi o que eu achei que mais se adaptava, porque também queria ter um olhar de empresa, de inovação social, nesse sentido, enfim. Então hoje a gente tem aproximadamente 80 membros, é um grupo de um WhatsApp, é um fórum, mas Aham. a gente faz esses encontros, então faz presencial e faz virtual também. Por exemplo, o último encontro desse ano vai ser um encontro sobre mediação, né? Então, mediação restaurativa, e aí a gente vai entrar nesses lugares que envolvem tanto familiares, né, quanto a pessoa com ela mesma para trabalhar temas que são cabulosos ou que às vezes não são nem reconhecidos, mas você escutando, entendendo um pouco as práticas de comunicação, comunicação não violenta, práticas restaurativas mesmo, né, como lidar com os diálogos, né, é algo muito legal porque impacta, todos os segmentos da vida da pessoa, né. Então, tem muitas histórias de sucesso no projeto Irmãos, de pessoas que mudaram de profissão depois que entenderam essa trajetória, pessoas que tiveram coragem de sair de casa, porque precisa ter coragem, e isso eu não digo num processo natural, sei lá, com 20, 25 anos, não, depois de adulto, né, porque Porque se sentia responsável por estar ali é, para ser o ponto de apoio, de repente, para aquela ponto de família. apoio, às vezes assumindo um lugar que não é da pessoa, não é do irmão. Uma das meninas, por exemplo, entendeu que ela assumia o lugar do pai, né, inconscientemente. Então, a parte financeira, ela achava que ela tinha que garantir Responsabilidade. inteiro. Às vezes, pessoas que fazem outras profissões, porque querem garantir o futuro do irmão, mas não é uma coisa certa, né. Gente que foi fazer intercâmbio. Então, assim, muita mudança de virada de chave a partir desse entendimento que o projeto Irmãos promove, sabe. E é impressionante como você ter iguais, né, interlocutores que falam a mesma língua, que eu até brinco, se eu quando criança tivesse tido esse espaço, teria sido bastante diferente, porque você fala a mesma língua, né. Então lá a faixa etária vai mais ou menos de 20 a 60, 65 anos, tem algumas pessoas um pouco mais novas, mas a gente começou um trabalho com crianças. Já quero, já vamos É, já vamos, a Trato já vai ter um bracinho aqui do de com criança. certeza. José Pedro vai ser o anfitrião aí de Maravilhoso. Prudente, porque é o que você falou, se tivesse isso quando eu era criança, porque ao mesmo tempo, se for uma coisa genuína desse irmão partir dele ir para esse lado, tudo bem, mas às vezes ele tem outras aptidões, outros sonhos, né, Sim, e que não faz parte. Como que você se sente em relação ao seu irmão, por exemplo? Fique à vontade para responder. claro. Quando os pais lhe faltarem, como que tem uma conversa, como que costuma ser isso? Sim, hoje em dia já é bem tranquilo. Claro que dá um frio na barriga, porque a gente, se vê como super-heroína muitas vezes, né. Eu fiz um curso de inovação social e lá eles falavam que eu tinha superpoderes, né. Mas não é isso, a gente até brinca que tem um olhar que é um pouco até capacitista quando a gente fala sobre isso, né. Não, ninguém tem superpoderes e nem as pessoas com deficiência, cada um tem seus desafios e assim vai. Mas hoje, assim, eu acho que o meu maior entendimento é que quando eu tiver só eu, sem os meus pais,
vai ser a forma que eu tiver condições de dar, né, da entrega do meu melhor possível. Isso não quer dizer que obrigatoriamente ele precisa morar comigo, né, que obrigatoriamente ele vai continuar fazendo o que a minha mãe principalmente aqui fica mais na linha de frente do Uhum. social, proporciona para ele, porque hoje a vida dela é 99% dedicada a ele, né. Então assim, se eu não é nem se eu não puder, se eu não quiser ter essa dedicação por conta de 1000 outros motivos, Tá tá tudo ok, bem. né, Uhum. o tá tudo bem, e esse lugar eu consegui. Claro, teve um processo terapêutico para eu chegar nesse lugar de bancar os meus desejos, né, eu também quando eu costumo dar palestras, falar sobre isso, ou quando a gente conversa entre os irmãos, bancar os seus próprios desejos é um desafio. Não só dos irmãos, até falo isso muito para os meus pais, porque a gente às vezes acaba sumindo, né, assim, se dedicando tanto para o outro, eles principalmente, mas olhar um pouco por que é importante para você e até aonde você pode ir, que é a alteridade. Eu gosto muito dessa palavra, que mais do que a equidade, mais do que a empatia, né, que a gente tem um conceito mais formado, a alteridade é você ir até o seu limite, olhar para o que o outro precisa sem você perder a sua essência, né, sem você perder o seu alter, né, falando da psicologia um pouco. E isso influencia no parceiro que você vai escolher, parceiro, o que for, quem vai passar a vida, né, ou aquele momento, trazendo a pessoa que tem deficiência, seu irmão, seu primo, quem for, né, e tratando isso com naturalidade, incluindo de fato, e não é todo mundo que sabe, né, mas o importante é não ter, vergonha, não é perguntar, é conviver e as coisas vão fluindo. Eu acho que é muito mais natural e mais simples do que o estigma que é criado, né. Mas nossa, eu tô achando, assim, muito bom esse bate-papo, porque, por exemplo, eu tenho um olhar de mãe, que me preocupo com meu filho, mas não tenho ainda, ele tem 7 aninhos, né, para ter esse olhar, né. E quando você chegou, eu perguntei: "Você é mais velha?" Você falou: "É", eu falei: "Ah, que legal, você foi a professora, né". Porque acaba tendo esse peso, né, Débora, também, tipo: "Ó, você é o exemplo para o seu irmão, ele para você", Uhum. ainda mais que próprios terapeutas, escola, todo mundo fala: "Ah, tem um irmão mais velho? Que bom, porque ajuda no desenvolvimento. Ah, tem um irmão? Sim. Vai ajudar. Ah, é importante ter um irmão que vai ajudar." E eu vejo que eu falo muito isso para o José Pedro. Fala: "Filho, você é o professor do João, ensina as coisas boas e não sei o quê." Preciso dar uma maneirada nisso. Reconheço, né, a gente fala com as melhores das intenções, mas a gente pode estar colocando um Sim. peso em cima disso, né, Débora? Sim, total. Muito interessante você trazer e reconhecer isso de certa É, forma, é. porque por um lado é legal a gente como irmãos, né, se sente privilegiado, pelo outro sim, né, até fiz uma vez um podcast, até convido vocês para acessar o @projeto irmãos 2018, a gente tem vários temas também que a gente aborda lá, Já quero entrar. e um foi com a Carolina Videira, que é a fundadora da Turma do Giló, que atua justo na área da educação. E a gente falou sobre o papel dos irmãos nessa área nas escolas, né. Então, inclusive meu TCC, né, foi sobre isso também. E aí, quando você olha o irmão, ele tem um lugar de mediador, muitas vezes até nessa questão do bullying, né, independente de ser com o próprio irmão, mas tá intrínseco de alguma forma muitas vezes. É uma Mas pessoa com mais consciência, né. porque vive essas situações, né, Sim. são inerentes. Por outro lado, às vezes ele não quer estar lá com o irmão ou como responsável, cuidando, quer estar com os amigos na hora do recreio, do intervalo e tem que ficar responsável porque o outro irmão não está com companhia, ou está sozinho, ou está comendo o que não deveria, ou será que ele está tendo a aprendizagem ideal na sala de aula? Porque a gente sabe que a educação ainda precisa também galgar, né, evoluir para que Muito. a aprendizagem realmente aconteça da forma acessível, correta, e às vezes se os irmãos estão na mesma sala, você fica ali, né, com essa dupla Sim, na responsabilidade. mesma escola, na hora do intervalo, É. né. E quando ele é chamado de: "Ah, você é irmão do fulano", não é nem pelo próprio nome. Então, eu acho que é por isso que eu querendo minimizar a minha falha aí, mas eu acho que é por isso que eu falo muito para o José que ele é o professor do José, porque do João, porque muitas pessoas o João, onde as pessoas
onde ele está, todo mundo fala, nossa, ele chama atenção. Criança, né? É. Quando chega na adolescência vai se tornar invisível, né? Mas a criança tem, né, com síndrome de Down, aquele Sim. atrai, né, os olhares e tudo. E todo mundo fala, nossa, que lindo! E o José Pedro do lado. Como ele é desenvolvido, eu falo, ele é desenvolvido por causa do professor dele. Eu meio que falo isso porque, ó, o José Pedro é muito ativo, o José Pedro faz isso, então ele acompanha, meio que tentando trazer o olhar da pessoa para o Uhum. José também, né? E tipo, aí às vezes a pessoa também fala, o irmão também é lindo. E aí, então é meio que tentando, porque rola muito isso, né? De falar de um e não falar do outro, Uhum. né? Na escola, o meu filho tá numa escola que até o mês passado ele foi a primeira criança com síndrome de Down. E aí agora entrou uma outra. Então chega na escola todo mundo, o João, o João, o João. Então a gente tá nos Sim. lugares, no parque, no Sesc, em teatro, todo mundo fala, ó, o João. Ó, o João, sempre tem alguém conhecido que reconhece ele, porque sabe que é a criança da É. escola com síndrome de Down. Então, ó o João, ó o João. Então, por isso que eu tento trazer para esse lado, mas tem que rever uma outra maneira, de repente, né? É. Acho que assim, Terapia, né? terapia eu recomendo pra Para todo todo mundo, né? mundo, né, Você começou quando, assim? nossa, eu comecei a terapia acho que faz uns 15 anos. Eu tive fases, né, Mas fiz, na parei. infância, não. Não, Na nunca infância, fiz não. esse processo, assim. Foi mais depois de, sei lá, uns 20 e poucos, mas foram buscas pessoais, não necessariamente por Sim, conta, né. disso. Mas o que eu ia dizer, se puder dar uma sugestão, para os pais, enfim, para quem lida, é tratar o protagonismo de cada um à sua maneira, não necessariamente vinculando ao fato de ser irmão, porque aí sim você está sendo reconhecido como indivíduo, né. Então, vamos supor, ele joga futebol muito bem, pô, valoriza isso, porque é isso que vai brilhar os olhos dele, não tem nada a ver com o irmão E dele. cada um tem a sua característica, né? A Isso, gente fala que o José Pedro, ele é um mini biólogo, cientista, ele ama tudo isso, e uhum. o João é artístico, Então, ama é isso. música, ama teatro, então cada um tem as suas predileções, né? E É, é isso, enfatizar o protagonismo de cada um, né? boa. Eu já fiz isso também, agora falando, né? Quando alguém fala alguma coisa, eu falo, nossa, o José Pedro adora, ele super entende de insetos, de animais, de não sei o quê. Então, talvez levar para esse lado do que falar que ele é o professor, que ele Aham, ensina, até porque ele não tem essa responsabilidade de total, ensinar, né? exato. Mas é que a sociedade fala que o irmão é o exemplo e não sei o quê, e a gente, pai, na hora que vê, a gente tá repetindo, né? É, Mas é muito legal esse bate-papo para a gente ter esse olhar. Porque rola até muitos pais falam assim: não, quero ter um irmãozinho para que ajudar a desenvolver. Nossa, uhum. ele é desenvolvido porque ele tem um irmão. Então a gente meio que, a hora que vê, a gente tá A repetindo. gente, no Projeto Irmãos, fez um seminário na pandemia, foi online, mas a gente conseguiu trazer o Brian Skotko, que é um grande geneticista, inclusive irmão de uma pessoa com síndrome de Down, e a Susan Levin, que é uma assistente social. E ele fez um livro, no caso deles é com foco em irmãos com pessoas com síndrome de Down, mas a gente fala que é recomendável para todo mundo. E a Uhum. gente traduziu esse livro, né? O Projeto Irmãos e o Instituto Mano Down, que é lá de Minas Gerais. Então a gente não só a traduziu, mas a gente adaptou para conceitos brasileiros. Então falando um pouco da Lei Brasileira de Inclusão, né, trazendo tem um espaço para dedicatória, e lá eles pegaram assuntos cabulosos que poucos irmãos conversam, tipo, sinto nojo do meu irmão, sinto vergonha, como lidar em situação X. E aí eles fizeram uma caixinha onde cada um colocava anonimamente as perguntas e depois eles escreveram um livro respondendo essas perguntas, né. Então é muito interessante, eu não estou aqui com o livro, mas eu recomendo vocês darem uma E como olhada. que adquire o livro? Pode ser virtual, lá no Instagram tem o caminho, No Instagram do Instituto Projeto Projeto Irmãos Irmãos, tem no 2018. link. Tem o link, pode mandar direct que vem para mim também, eu Uhum. passo, né. Já quero um. Tá, né, a gente combina, eu te mando, com Aham. certeza, como a Ah, cortesia, né, pra imagina. você, Vamos imagina. divulgar, porque, nossa, como é importante. E a gente vai conversando, e eu falo que cada
podcast, cada conversa com alguém da área, como abre o mundo e como vão vindo novas ideias, né, Débora? Uhum. Nossa, eu quero fazer muita coisa ainda com você, ter esse olhar para os irmãos. Esses dias eu comentei com o Alberto, meu esposo e sócio, né? Falando assim, a gente podia gravar um podcast com os irmãos, né? Mas eu pensei, irmãos pequenininhos. Ah, legal também. E antes de você, eu falei assim, pegar as crianças que falam bem ali, né, maiorzinho, Legal. entre 9 e 10 anos, e fazer um podcast com os irmãos. E Nossa. aí agora veio você, eu já quero esse podcast com os irmãos, mas tinha que ser com você mediando, os irmãozinhos, Se puder imagina. fazer híbrido, né, Ah, virtual. imagina, vamos tentar de repente, né, colocar as crianças aqui, quem sabe a gente consegue com você. Claro, nossa, acho super inovadora essa Né, ideia. porque você tem um olhar de irmã, né, eu não Uhum. tenho um olhar de irmã, né. Sim, e uma das irmãs, inclusive é um exemplo daqueles que eu falei, ela tem uma diferença grande, tem acho que 15 anos, o irmão dela, e ela foi fazer psicologia por conta do André, né, Uhum. nem sei se era a área específica que ela queria. No fim ela, acabou indo para essa área, foi trabalhar no Einstein, enfim, e ela ajuda muito nesse olhar pedagógico, porque ela atua com crianças, né, então, de repente a gente pensa algo aí que a gente tem muitos talentos dos irmãos, né, cada um com as suas especialidades, isso é uma coisa legal que a gente faz, a gente aproveita os talentos de cada irmão, do projeto Irmãos, como embaixador da inclusão, né, que a gente brinca para fazer esse impacto a partir do que você já faz bem, né, com esse DNA de irmão. E tornando eles protagonistas também, que eu acho muito Exato. importante, né. Eu na Up-Down, né, eu tenho um projeto de levar o pessoal para faculdade de gastronomia, para aula de dança, a gente tem alguns projetos Secretaria da Fazenda e eu acho muito legal a gente inserir os irmãos, sempre eu falo Sim. isso, na aula de música mesmo, o José Pedro lá na Up-Down fazia junto com o João, é que agora ele entrou no Guri, por quê? Porque já cria aquela diversidade e não segrega, né, Uhum. a OP não fica só ali as pessoas com T21, fica os irmãos também. E Sim. quando você fala isso, é legal que a gente cria nos projetos dos irmãos também, a gente vai dando protagonismo, porque eu tenho me pesado isso um pouco na minha consciência, sabe, assim, eu tô falando, lutando, lutando, lutando por um mundo mais inclusivo, como que isso vai repercutir na cabecinha do José Pedro? É. Né, ele hoje já tem essa consciência, tanto é que ele: "Mãe, trouxe um livro para você ver, de um menino que não tem uma perna", então ele já sabe que a gente tem esse olhar, né. "Ô mãe, por que que aquela pessoa tá usando colar de autista?" Aí eu falo: "Então, filho, tem gente que usa sem poder, porque Uhum. né, que é só para quem realmente é, não é para profissional e tal". Sim. Ah, então a gente conversa muito. Então, ao mesmo tempo, eu quero trazer esse protagonismo para ele também, porque ambos são protagonistas. E aí ele vai ser o embaixador aqui do projeto Irmãos aqui de Prudente. Maravilhoso. É, isso é sensacional que você falou, trazer esse convívio inclusivo desde a infância, né, porque Eu acho muito importante. independente de ter um irmão ou não, né, assim, quanto mais incentivo tiver do convívio porque a gente não julga, assim, o preconceito, né, a questão é a discriminação, que é o que você faz com o seu preconceito, porque o preconceito ele vem de um lugar desconhecido dentro de cada um, né, assim, a gente não conhece, então a gente tende a excluir, a gente tende a não se aproximar, né. A neurologia já fala, a neurociência fala sobre Uhum. isso, é comprovado, mas somos responsáveis, não faltam fontes de informação hoje em dia, Não, né. por buscar o conhecimento, Sim, né. a informação é a maior ferramenta de empoderamento que a gente tem. Então, né, como irmãos, como pais, enfim, estimular esse convívio. E pode ser no parque, às vezes, sem querer, eu vejo pessoas que tiram a convivência, né? Tem lá uma pessoa que tem uma deficiência física no parque. Ah, não vai brincar com ele, não, porque pode machucar. Um olhar capacitista, né? Uhum. Não, incentiva, porque é no convívio que você vai ver o que o outro tanto precisa quanto pode ensinar. Né, então faz muita diferença. Livros, Livros, inserir filmes. livros, filmes, é muito importante isso, eu falo muito isso com amigas que me falam: "Nossa, o meu Sim, mundo abriu, furei minha bolha depois é. que começou a conviver e tudo", então isso é muito importante, né, ter essa troca mesmo, esse diálogo é muito importante. Nossa,
Amei o nosso bate-papo, foi incrível, Ah, que gente. legal. Foi incrível, quantas ideias brotando aqui, né. Eu queria só trazer, assim, também o contexto de Prudente, né. Primeiro eu fiquei muito feliz de descobrir que tem esse lugar pela assistência social aqui, né, tem várias instituições, eu vim aqui como também diretora de acessibilidade do SkyArt, né, Uhum. que é essa plataforma que a gente tá trazendo que traz a gastronomia, a arte e a inclusão, né. Então o Projeto Irmãos está como co-realizador, porque a gente está beneficiando, inclusive a Updown, né, foi uma das beneficiadas pela uma sessão específica que a gente fez, e a ideia é a gente trazer esse protagonismo, né, também via SkyArt em todos os lugares que a gente passar. Fantástico, esse olhar é muito importante. Também teve a PAI, também teve o Unipod, né, aqui nós Isso. da Trata a gente é de todas, a gente abraça todo mundo, a gente adora, são todos nossos parceiros também. Sim, E esse olhar da acessibilidade no eventos é incrível, 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 incrível. super necessário. Você começando com a sua audiodescrição, né, como a gente sempre fala, o pessoal da Associação de Cegos aí, que eu sempre troco ideia, conversa, ficam encantados quando participa de eventos que tem audiodescrição. Como é importante isso, né? A gente se preocupa em colocar as legendas Com também. Se a gente certeza. pudesse colocar alguém com Libras, mas ainda não entra no nosso recurso financeiro, né? Sim. Mas é muito importante essas iniciativas. E eu vi na arte de vocês, desde o início, que se tivesse pessoas que precisasse de Libras, precisasse de audiodescrição, estaria disponível, né? Isso. E a acessibilidade estrutural e física também, né? É, e atitudinal, E né, a atitudinal então que é a principal, né? a gente fez um projeto, assim, desde o começo, criando a descrição de imagem nos posts, né, Uhum. então tem esse cuidado. A questão das libras a gente fez a parceria, até te agradeço, porque você foi um ponto de conexão, né, para todas essas instituições. Até agora não veio nenhuma pessoa surda, mas eles se disponibilizaram a ceder intérpretes. Uhum. A questão de acessibilidade, se vier um cadeirante também, né, a gente pensou em como colocar, e a gente treinou a equipe para se vier uma pessoa com algum tipo de deficiência intelectual, cognitiva, né, Autismo. neurodivergente, Uhum. enfim, também como lidar com essa situação, porque a gente está desde do operador do guindaste até quem está na linha de frente, que sou eu e o Cris, né, que é o fundador, também meu sócio, Uhum. e como que a gente lidar com tudo isso, porque de novo, não é o mundo de todo mundo, né, então a gente tem essa responsabilidade de falar sobre e ir construindo junto, né. E plantando essa sementinha e É, servindo de exemplo, né, para que venham mais, né. Eu fico super feliz de quando a gente entrou em contato, de poder passar esses contatos das associações e tudo, sim, porque é assim, eu falo que a gente aprende com eles, né, mesmo, assim. A gente quer saber sobre determinada, condição, a gente tem que conversar e aprender para saber a melhor acessibilidade atitudinal, como se portar e tudo certinho, né. Isso é muito sim. importante. Agora vai ser o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Dia dia 3 de 3. dezembro, Aham. e a gente está planejando uma subida, uma sessão do Sky em homenagem, né, vamos ver se vai dar certo, mas Ah, queremos dar essa visibilidade também pelas redes sociais, para ampliar a conscientização, que enfim. legal. E vai subir as pessoas com deficiência. Ainda estamos avaliando se a gente vai conseguir trazer essas pessoas, porque aí depende da articulação das instituições, né. Bora, a gente ajuda isso aí. É, então, sem dúvida. Sem dúvida, pode contar com a gente. Ah, é muito importante. Se o João não tivesse 3 anos, já estava lá em cima. Nossa, não tenho dúvida, ia estar lá, porque eu também sou a bailarina ali, né, ia estar É lá você, comigo a dançando. bailarina, que fica, que o pessoal fala, ai, só vi aquela bailarina ali, já me deu até um arrepio. Tem eu e tem mais uma, que é a Mônica, né, que é da companhia Base Vertical, né, tem outras, mas estão em São Paulo, aqui viemos eu e ela. Então a gente vai se revezando ali, Que então tem um legal. espaço para a parte Realmente são artística. 32 profissões. Você tá igual a Barbie profissões. É, eu acho que eu tenho uma Mas isso é muito legal, porque hoje em dia mostra quanto as pessoas estão multifacetadas, né, fazem é, diversas coisas e isso é permitido, não antigamente era nasceu vai ser se formou aquilo, vai ser aquilo, né. sim, E a importância que o irmão, quando a gente começou trazendo para o irmão também, de trazer essa inclusão, essa acessibilidade para todas as suas áreas. Isso é fantástico, né, para todas, todos os seus projetos. Só para a gente encerrar, sim. teve algum momento mais desafiador para você, mais marcante? Teve esse de quando você recebeu o diagnóstico pela sua prima, né, mas depois na sua infância, adolescência, algo relacionado ao seu irmão, à sua família que você gostaria de
comentar, assim, que foi um pouco mais desafiador? A gente fala do momento da notícia, né, que para os irmãos não é o mesmo momento do que para os pais, que muitas vezes não necessariamente na hora do nascimento, né, às vezes vem antes, Eu quando tá no o meu foi na parto, foi gestação. na É, gestação, outros vêm, às vezes, alguns anos depois, no caso de doenças raras que não aparece, tal. próprio Dos autismo, irmãos, né. próprio autismo. Às vezes eu falo que, assim, não tem bem um tempo certo, porque é relativo quando cai a ficha, né. Às vezes, principalmente se o irmão, com síndrome de Down, por exemplo, veio antes, né, e o irmão sem deficiência veio depois, aquela situação já está posta. Então não tem muito questionamento, já vive aquele cenário. Então ele sabe que tem deficiência, mas o diagnóstico, a ficha cai, às vezes, muito depois, né. Aham. Então, pra mim, acho que um dos grandes desafios hoje em dia é essa questão da expectativa, né, que eu falei e tal da terapia, mas é algo que tem, assim, para mim é algo que eu sempre me revejo, me trabalho, porque, tenho muitas expectativas, acho que o Davi é capaz de tudo, mas eu também tive que dar um sossega-leão em mim mesma muitas vezes, porque eu tive esse lugar de: "Ah, então já que eu não vou ser mais o centro das atenções, eu vou assumir o papel de irmã", né. Então comecei a cobrar ele positivamente, incentivar muito, que foi bom, mas por outro lado eu sei que sobrecarregou ele, porque eu repreendia muitas: "Ah, come com garfo e faca, amarra seu tênis", e aí toda vez e é que essa relação fluida de irmão, tranquila, eu acabei comprometendo. Então, depois que eu entendi, eu fui mudando, né, essas ações, mas até hoje eu vejo que ele tem um pouco de restrição comigo, sabe. Então acho que esse é o maior desafio, trazer as coisas naturais e que ele também se sinta à vontade comigo, né, fluido. Mas eu vejo que ele se sente, e eu vejo que ele quer eh, romper os próprios desafios, se desafiar no sentido de mostrar independência quando ele tá comigo, ele não quer que eu faça nada por ele, Aham. Ah se lá, como sai você plantou a sementinha, é. valeu a pena, né. Se a gente sai juntos, ele quer ele ir lá e pagar coisa no shopping, ele vai no banheiro sem querer que eu fique esperando, tudo que às Uhum. vezes meus pais fazem comigo, ele não quer que eu fique fazendo nada, sabe. Eu acho ótimo, né. Ótimo, é isso que a gente quer, né, É, autonomia, né. autonomia, exato. Ah, isso e eu acho que ter uma irmã anticapacitista é fenomenal, né, porque daí traz Sim, isso para a família, para o pai, para a mãe também, já vai trazendo, se atualizando, buscando, e porque total. a gente tá falando, né, o Davi tem 32 anos É. hoje, né, imagina isso há 32 anos atrás, né, não se falava de capacitismo, não falava nada disso, né. Uhum. Você sofreu alguma situação de preconceito forte, latente, assim, alguma situação com ele que te marcou? Não, não tenho nenhum Não? grande marco, assim, eu já, assim, teve olhares, mas não, nada que o que eu fazia muitas vezes aí era como rota de fuga, mas era pra mim, era, usar o meu irmão pra eu me aproximar das pessoas, porque eu, às vezes, eu era muito tímida ou eu me sentia excluída na infância, então, através desse olhar que as pessoas falavam: "Nossa, você é iluminada", "Ah, você tem um irmão especial", e aí isso me ajudava a chegar onde eu queria. Aham. Então hoje eu entendi que não é necessário, né, que eu Não. também tenho as minhas virtudes e posso chegar onde eu quiser. E que você chegou onde você quer por você, né, não É. por ele. Exato. Mas, assim, sei de histórias, né, de irmãos que estavam na piscina do clube e Uhum. aí a mãe tirou, falou que não ia brincar com amigo. Tem outras eu trabalhei na secretaria municipal da pessoa com deficiência, então o que a gente vê de caso de Ministério Público, né, enfim, né, na sala de aula Isso. principalmente, infelizmente tem, mas é o nosso lugar de ser ativo e não reativo, Sim. né, de ir construindo, porque a primeira instância bate uma raiva, né, Uhum. mas a gente tem que entender que cada um tem o seu repertório, cada um outro dia eu estava na praia, só para fechar, e aí tinha lá um casal com uns cachorros, eu adoro cachorro, fui lá brincar. E aí falando: "Ah, eu trabalhei com cão de assistência", eu falei que fiz uma ação voluntária e tal. Aí ele: "Ah, eu queria muito ajudar essas pessoas que são dementes" porque eu gosto muito e não sei o quê. E eu deixei a pessoa falar, porque eu vi que o coração dela estava ali com uma intenção muito boa,
E eu não corrigi nesse caso, porque mas o que que é isso? É a história que vem lá da Idade Média, né, nos ciclos da inclusão, exclusão, enfim, tudo isso ainda tá Muito, incutido, né. muito. Então, a gente precisa ir por isso que a nomenclatura é tão importante. Isso que você fala, Débora, é muito importante, porque isso vem com a maturidade também. Uhum. Igual meu filho tem 4 anos. Eu não sou a mesma de 4 anos atrás. Sim. Porque realmente você passa por um momento de revolta, de braveza que você quer, tipo, não é mongol e É. grita com todo mundo e briga. Eu já briguei, porque já chamaram meu filho de mongol 3 vezes e tudo. Uhum. Então, é bem isso. Então você vai tendo essa maturidade de rolou é bobo, é retardo mental, você vai meio que engolindo, de repente, passando. Hoje eu falo, eu não fico quieta, mas eu Uhum. ainda consigo falar sem xingar, sem brigar. Sim. Mas eu ainda falo, né? Esses dias até puxei uma orelhinha muito educada e gentil de um policial parando na vaga de PCD. Então, Uhum. mas assim, eu não fico mais quieta, sabe? Mas assim, porque a formiguinha pega. Mas é É. isso que você falou, e que tudo depende de quem tá te falando também, se você vê que é uma Uhum. pessoa, né, que não tem instrução e tudo. Mas eu ainda falo, agora mudou, não fala mais assim. É assim, é o que você falou, a importância das novas nomenclaturas, né? E como a escola tem um papel fundamental Nossa, nisso, sem né? dúvida. Porque se começa na escola, parte para a sociedade, né? Parte para dentro de casa, ensinando os pais, né? Sim. Ensinando os pais, isso é muito E é importante. todos, são todos, né, desde a pessoa do bedel, do faxineiro, até a coordenação de O diretoria, né, porteiro, porteiro. secretaria, todo mundo, com Sim. certeza, para já não perguntar qual o problema, e sim qual a É, condição, né? sim. Tudo isso acontece muito, é muito latente. Ô, Débora, muito obrigada. Para encerrar, eu queria te entregar uma lembrancinha. É um mimo da Lucy Lucy, da Selma Ferreira, que é um gel dental com extrato de própolis, calêndula, Olha, deixar esses dentes lindos, brancos, ainda mais que legal. saudáveis, hein? Depois eu vou pôr numa sacolinha para Ah, você. maravilha, obrigada. Queria agradecer muito a sua presença. Nossa, que venham novos frutos, novas parcerias aí. Conte aqui no interior, na pontinha do estado, aqui com a gente, aqui da Sim, Trato, para contribuir da maneira que você lembrar da gente. A gente está realmente muito disponível aí para ajudar no que for possível, principalmente em relação aos irmãos, né? é, Que legal, vai abrir aí um novo caminho para gente. E para encerrar, eu queria que você falasse uma mensagem para os outros irmãos. sim, legal. Então, vou reforçar, né, visitem o Projeto Irmãos 2018, que lá tem todas as atuações, Impulso, Pertence, Serendipidade, Sky Art, Ai, tudo não deu nem isso. tempo de falar do Pertence. A gente tinha que fazer uma série só com a Com Débora. todas as segmentações, mas dá para ir lá, tem documentários, né. E a mensagem é a gente ir se reinventando, né. O legal é ter desafios na vida, então saia da zona de conforto, né, conviva com pessoas diversas, assista filmes que não são necessariamente os que você mais gosta, né, e aí isso vai fazendo nós irmãos também ir se reconhecendo para a gente poder tratando com naturalidade as nossas diferenças, né, acho que essa é a mensagem. Ah, que legal. Muito obrigada mesmo pela parceria e que vocês aí construam longas caminhadas aí, cheio de projetos novos, influenciando cada vez mais esse Brasilzão e fora, né? Verdade. E eu que agradeço muito, viu, vocês, a Trato, e Obrigada. sucesso. Muito bom saber que tem isso aqui do outro lado, porque são 6, 7 horas de distância. É, longe, né? Na pontinha ali no biquinho do estado, né? Sim. Muito obrigada, de coração, viu? Muito obrigada. Esse foi mais um Pou de Trato. Que quem não seguiu ainda Trato, aproveita para seguir, @Trato Treinamentos no YouTube. Encaminha e comenta quais as dúvidas que surgiram. De repente a gente pode ver depois com a Débora. Com Encaminha para as certeza. pessoas. Será um prazer ter vocês aí conosco. Até Obrigada. a próxima.